A gente vai falar sobre um incêndio que deixou 2 mortos. Gente, foi numa pousada no bairro José Américo. Aí uma das vítimas foi nesse fim de semana. O corpo de Kelme José da Silva Almeida, de 37 anos, foi enterrado ontem. E a perícia investiga se o incêndio foi criminoso. Veja a reportagem da nossa querida Thaís Alencar. Muita comoção no velório de Kelme José da Silva Almeida. Bastante abalada, a família não teve condições de gravar com a nossa equipe de reportagem. O professor foi enterrado no cemitério Jardim Mangabeira na tarde desse domingo. Kelme Almeida tinha 37 anos e foi encontrado morto após um incêndio registrado na manhã desse sábado no quarto de uma pousada localizada no bairro José Américo. No mesmo quarto, o Corpo de Bombeiros também encontrou outro homem morto, identificado por Tiago Williams de Araújo, que tinha 38 anos de idade. Mas a perícia ainda aguardava exame de DNA para confirmar que a vítima se tratava da mesma que os documentos apontavam. Quando as chamas foram notadas, o Corpo de Bombeiros foi acionado. A nossa guarnição, nosso efetivo, ao chegar no local, se deparou com muito calor, fumaça, em um quarto pequeno, né? E a gente fez esse combate ao incêndio inicial e constatou que haviam 2 pessoas, né? No caso, a gente conseguiu só a constatação do óbito com a chegada do serviço de resgate, que foi acionado por nós mesmos. A USA do SAMU chegou, constatou o óbito de uma das vítimas, que a gente conseguiu ainda, estava menos afetada, vamos falar assim. A gente ainda tentou fazer um primeiro atendimento a ela, já que ela estava com os sinais de carbonização menores. A gente tentou o primeiro atendimento, porém constatou o óbito, e a segunda vítima estava mais carbonizada. Então o SAMU foi até ela ao local e constatou o óbito. São 2 vítimas do sexo masculino. A Polícia Civil investiga o incêndio que pode ter sido criminoso, visto que não houve indícios de pane elétrica. De acordo com a perícia, o fogo pode ter sido provocado por uma das pessoas que se encontrava dentro do quarto. Eu já consegui apurar, de imediato, que não houve nenhum indício de falha elétrica, então tudo está caminhando para o incêndio criminoso, provocado por uma das 2 pessoas que se encontrava dentro dessa suíte. Kelme Almeida era da cidade de Pombal. Graduado em economia, o professor de matemática dava aulas em escolas da capital paraibana. As mortes seguem em investigação. Muito estranha essa história, porque não foi constatado nenhum tipo de curto-circuito, nada que de alguma maneira pudesse provocar o incêndio. A polícia já identificou o corpo do outro homem vítima desse incêndio no José Américo. Ao vivo, a Poliana Sorrentino tem mais detalhes sobre essa identificação. Poliana, que história, hein? A gente tem que entender o que aconteceu. Traz aí a informação pra gente, Poliana Sorrentino. Flávio, era tudo muito estranho, mas agora eu estou ao lado aqui do perito Aldenir Lins, que acompanhou desde o local de crime até a necrópsia realizada durante o final de semana aqui no IML nos corpos. E algumas informações já começam a ser confirmadas, infelizmente, de que o incêndio provavelmente sim foi criminoso. É sobre isso que a gente conversa agora com o doutor Aldenir Lins. O que foi verificado? Como que o senhor chegou a essa conclusão de que o incêndio foi criminoso? Quais as características que tinham ali, naquele quarto, daquela pousada, que puderam ser comprovadas pelo senhor desse crime? Muito bom dia para o senhor. Bom dia. Olha só, esse fogo teve início por volta das 10 horas da manhã do sábado, dia 17. Então, no interior desse quarto encontrava 2 pessoas, do sexo masculino, e por volta das 10 horas da manhã teve início esse fogo. A porta do quarto encontrava-se fechada, trancada de chave. E os próprios funcionários da pousada, inicialmente, eles começaram realmente a ação de tentar resgatar, de debelar o fogo. Eles fizeram esse processo inicial, posterior e acionaram imediatamente tanto o SAMU quanto os bombeiros. Bombeiros chegaram também rápido e conseguiram debelar toda essa questão das chamas. Ainda tentaram socorrer uma das vítimas, o Kelme, que se encontrava no banheiro, e eles achavam
quem estava realmente com uma sobrevida. Entretanto, quando retiraram, né, do quarto com os escombros que colocaram na garagem, né, o SAMU também foi acionado, o resgate do bombeiro. Então, quando eles estiveram presentes, eles conseguiram realmente identificar que a vítima já estava em óbito, né? E depois disso aí acionaram, né, a Polícia Civil e, evidentemente, a nossa parte de perícia. Então, chegando no local, comecei a fazer realmente todos esses levantamentos, né? Então, o levantamento foi muito demorado, porque era uma cena que a gente não tinha noção do que poderia ter acontecido. Então, tem que agir de forma bem técnica para conseguir realmente esclarecer e que não sobre nenhuma dúvida. E ao final de tudo, ainda passei o final de semana todo analisando essa questão, eu consegui identificar que foi colocado, né, o colchão foi retirado da cama, foi colocado junto à porta, a porta estava trancada, né, fechada e trancada de chave, colocaram esse colchão em pé, né, na porta, então obstruiu toda e qualquer possibilidade de saída, haja vista que a única saída que se tinha era por essa porta. E aí foi ateado fogo, né, na parte inferior desse colchão, lá no pé da porta, então foi um fogo intencional. E em virtude do colchão ser revestido por um material plástico, né, e ele também ser de espuma, então são materiais, o plástico e a espuma são materiais altamente inflamáveis. E rapidamente esse fogo, ele se propagou. Em virtude de ser plástico, também libera uma fuligem, uma fumaça escura rapidamente. E a partir desse momento que as vítimas ficam no interior desse ambiente, né, um ambiente confinado, a temperatura se eleva de forma muito rápida, as chamas também se propagaram de forma rápida. E nesse momento o Kelmi, ele ainda corre para o banheiro. Então liga o chuveiro, então ele vai tentar realmente se livrar, né, buscando na tentativa de sobrevida, né, ele corre para o banheiro. Enquanto que o Tiago não, o Tiago fica mais próximo. O Tiago foi encontrado ainda com isqueiro, né, que foi realmente a peça realmente que ateou fogo. Eu verifiquei toda a questão das instalações para poder descartar qualquer possibilidade, então toda a instalação elétrica estava em ordem, não tinha nenhum sinal de problema elétrico, nem ar-condicionado, nem aparelho de TV, nenhuma tomada. Também banheiro também estava intacto. Então, ao final, consegui identificar que todo o fogo foi uma ação realmente voluntária, né? A princípio por parte do Tiago, porque era ele que estava com o isqueiro e ele veio a óbito em cima, justamente abraçado com esse isqueiro. O isqueiro estava embaixo do corpo dele? Isso, estava na mão quando eu levantei o corpo, né? E o isqueiro caiu da mão dele, mas estava realmente com ele. Então, desde o início, tinha essas características, né? O Kelmi não, ele tentou para o banheiro, tentando realmente se livrar. E aí não tinha ninguém dormindo nesse momento, os dois estavam realmente acordados, os dois estavam vestidos, né? Estavam todos de calça. O colchão tinha sido retirado da cama, colocado lá na porta. E aí a gente já descarta essa possibilidade de ter sido um fogo acidental. Então foi criminoso, né? Um incêndio criminoso que resultou aí em 2 vítimas fatais. Descarta também, né, que eu até perguntei para o senhor, se não fosse assim, o colchão não estaria ali próximo da porta, tentando tapar até mesmo algum tipo de ventilação, que eu perguntei aqui ao doutor Aldenir, mas se encontrou algum cigarro, algo pelo quarto, que pudesse ali eles terem dormido, mas se tivessem dormido, com certeza o colchão estaria no local, na cama, né, doutor Aldenir? Exatamente, então a gente também descarta essa possibilidade, será que eles estavam dormindo? O colchão foi retirado da cama e foi colocado, né, de forma proposital, fechando ali a saída, encostado à porta. Não teve nenhum início de foco na cama, então não tinha cigarro. Eu encontrei numa mochila, né, acho do Tiago, uma mochila tinha uma marica, né, que é um instrumento artesanal utilizado para o uso de crack, mas não tinha sido utilizado, pelo menos naquele momento. Então não tinha cigarro próximo, então apenas o colchão colocado no pé da porta, colocaram também alguma toalha que era justamente ainda para potencializar essas chamas, e o isqueiro era de posse, né, e foi encontrado nas mãos do Tiago. Em quanto tempo, doutor Aldenir, que aconteceu a morte dos dois depois do início das chamas? Olha, como o Kelmi, ele se refugiou no banheiro, né, ligou o chuveiro, então ele tem uma ação de calor menor. Mas, entretanto, a quantidade de fumaça ela é muito intensa. Para que haja o fogo, para que o fogo se alimente, ele precisa realmente da presença do oxigênio, e um ambiente confinado, esse oxigênio ele vai minando, ele vai diminuindo. Então, essa vítima Kelmi, ela morreu, a causa morte mesmo, né, o médico legista confirmou que foi a inalação de gases irrespiráveis, né, nesse caso principalmente o CO2. Haja vista que o
realmente vai se diminuindo. Então, esse aí ele ainda teve uma vida um pouco mais, uma sobrevida ainda maior, porque estava mais protegido do fogo. Enquanto que o Tiago não, ele ficou mais exposto, né, ao fogo, porque ele não entrou no banheiro e a temperatura do ambiente fica muito, muito aquecido. Então, o Tiago teve quase 70% do corpo queimado, também inalou muito dessa questão do CO2, que naturalmente ele já vai perdendo a consciência, né? E aí termina que ele desmaia, mas o Tiago ele teve a morte realmente primeiro, enquanto que até no momento que os bombeiros chegaram, né, o Kelmi ainda apresentava alguns sinais vitais, mas infelizmente não houve tempo hábil para socorrê-lo. A gente já tinha confirmação, né, de que uma das vítimas era o Kelmi, mas aguardava a confirmação de que a outra seria o Tiago. O senhor tem aí essa confirmação já também, né? Isso. Depois ainda consegui identificar nos escombros lá, né? Depois de analisando, depois que retirado os corpos, então a identificação, né, do Tiago Elias, né, de 38 anos. Encontrei uma mochila com todos os pertences dele. E apesar que está identificado, o corpo ainda se encontra aqui no IML e familiares ainda não fizeram realmente o resgate desse corpo para velório e sepultamento. Ainda permanece aqui. Outro detalhe que chama a atenção é que a porta estava trancada por dentro, era uma pousada, mas mesmo que o Kelmi tivesse tentado tentar afastar de alguma forma ali aquele colchão, mas a chave já tinha ficado danificada por conta de tanto calor, né, doutor Aldenir? Isso, e na hora que o fogo se propaga, que ele sobe, então fica, além da fumaça, que dificulta muito a questão da visibilidade, né? O calor e as chamas intensas, tendo em vista o material plástico e de espuma, então impedia a saída. Realmente eles ficaram literalmente encurralados ali, sem ter acesso, porque além disso a porta estava fechada de chave, né? Então dificultou muito qualquer possibilidade de saída. Então, pela posição dos corpos, perito, o senhor acredita que o Kelmi lutou pela vida ali debaixo daquele chuveiro e o Tiago é que tenha provocado toda essa situação? Para ele já era se colocar naquela situação, que ele pode até ter mesmo premeditado essa situação, e o Kelmi foi pego de surpresa, já que ele estava debaixo do chuveiro, tentando ali, né, se refrescar de alguma forma diante de tanta fumaça, diante de tanto fogo. Aí não foi possível identificar se houve alguma luta corporal antes, em virtude da questão de queima, né? Porque termina, de qualquer forma, danifica a questão da pele, né? Principalmente o Tiago estava com queimaduras realmente de terceiro grau, não possibilitou visualizar isso. Mas já foi solicitado até exame toxicológico, né? Isso que ainda está faltando, para que eu possa realmente ver qual é o estado que ele estava, se estava sob efeito de alguma droga ou não, de algum medicamento. Então isso a gente vai identificar com a liberação do exame. Mas o Kelmi ainda realmente tentou, porque ele ainda tem chamas, muito embora que ele estivesse no banheiro, mas antes dele se refugiar por último no banheiro, ele ainda teve contato com algumas chamas, de forma mais superficial, mas braço esquerdo ainda apresentava algumas queimaduras, né, lesões provocadas por queimadura, e por final é que ele realmente não teve outro caminho, se refugiou no banheiro. Mas a questão das marcas realmente das mãos dele no banheiro, né, nas paredes do banheiro, evidencia bem essa situação o pânico que se cria num ambiente confinado, né, visibilidade comprometida, também sem conseguir respirar, já vista nessa redução drástica da presença do oxigênio, e é uma cena realmente assustadora. Tinha bebida alcoólica ali na cena, algo para contribuir com as investigações. A gente sabe, como o senhor bem disse, muito foi destruído, né? Ficaram destroços dentro desse quarto por conta da dimensão que as chamas tomaram. Mas tinha algo ali que identificasse que eles tinham passado a noite toda ou tinham chegado de forma mais recente? Olha, informações, eu ainda não tive acesso às imagens, né, das câmeras do estabelecimento. Mas informações dos colaboradores, né, da pousada é que eles tinham chegado já na manhã do sábado. Então eles tinham passado menos de 2 horas do momento da chegada até o início do fogo. Não identifiquei questão de bebidas, até porque se tivesse, boa parte dela também foi destruída com a questão do incêndio, mas que se confirmar dessas informações que ele teria entrado, né, que ainda vou verificar nas imagens, que ele teria entrado depois das 8 horas da manhã, então esse lapso temporal entre a chegada e as chamas foi um intervalo pequeno, menor do que 2 horas. Então, assim, descarta-se de ter passado uma noite, pelo menos lá, né?
e de ter feito o consumo exagerado, pelo menos naquele ambiente não foi identificado isso. Doutor Aldenir, muito obrigada pelos esclarecimentos. Com certeza, todos os detalhes, todos os seus laudos vão ser utilizados aí durante a investigação, porque estava de plantão no sábado, trabalhou o final de semana todo, por isso que a gente está podendo trazer esses detalhes, essas informações. Flávio, estou recebendo contatos de diversos amigos do Kelmi, justamente na expectativa dessa entrevista do Dr. Aldenir, porque sabiam que podiam acrescentar e acrescentou e muito com essa riqueza de detalhes diante de toda essa tragédia. Nossa, muito obrigada, viu, Dr. Aldenir? Bom trabalho para o senhor. Ok, a gente já está com praticamente 90% do trabalho já concluído, restando tão somente algumas questões de imagem e exames de laboratório para que eu possa realmente finalizar o laudo. Mas toda a dinâmica, a questão dos fatos, como ocorreu, já está 90% materializado. Mais uma vez, muito obrigada. O corpo do Kelmi José da Silva, ele que tinha 37 anos, era professor, foi liberado ontem. Já aconteceu o velório e o sepultamento. E o corpo do Tiago Williams, de 38 anos, ainda segue aqui na expectativa de que amigos ou familiares possam se dirigir aqui ao Instituto de Medicina Legal, localizado no bairro do Cristo, em João Pessoa. Flávio Machado, que história, meu amigo. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Poliana. Agradecer também ao perito que trouxe essas informações pra gente. Mas que história, né, gente? A gente tem que entender agora exatamente o que motivou esse incêndio, esse crime. A gente entende que não foi proposital, que não foi um acidente. Podia ter sido ali, havia a suspeita de que pudesse ser um ar-condicionado, alguma coisa, coisas normais que podem, de alguma maneira, provocar um incêndio. Mas, bom, se eles chegaram às 8, o incêndio começou lá pelas 10, não há exatamente indício de que eles tenham nem deitado, eles estavam com calça, estavam vestidos. O que a gente tem que entender agora, que tipo de relação eles tinham um com o outro antes do crime acontecer. Se você conhecia eles, um dos dois, tanto o Kelmi quanto o Tiago, é importante que você traga essa informação. A própria polícia pode trazer alguns detalhes em relação aos celulares das vítimas. Os dois, se eles tinham um relacionamento, se era um acerto de contas, se havia também a intenção de já levar um dos dois para essa pousada para que o crime pudesse acontecer. Enfim, a gente já percebeu que não foi um acidente, foi proposital. O que a gente precisa saber agora é o que motivou esse incêndio, essa perda de vidas por conta de um incêndio. A gente vai continuar buscando todas as respostas, porque dois homens jovens com menos de 40 anos de idade, dois homens bem-sucedidos, enfim, a gente tem que entender o que pode ter motivado esse incêndio, fazendo com que os dois perdessem a vida. A gente vai continuar com esse caso. Parabéns a Poliana, que trouxe todos os detalhes, e a gente trouxe aqui, ao vivo no Povo na TV, para você ficar muito bem informado. Agora 11h27.